Salve galera, bem-vindos a mais um Mentalidade Maruta. Hoje eu tô aqui com a minha amiga atleta Lívia, que ela é maratonista e fundista. Isso, maratonista e fundista. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Explica direitinho, o que é fundista? Eu fiquei sabendo hoje. Que no atletismo nós temos aquela classes, né, que é dividido como velocista, meio fundo e fundista. Isso de atletas que competem na pista. Ah, né? Que louco. E passou de 10 mil na pista, aí já é fundista. Até, por exemplo, os 1.500 metros é meio fundo. Passou certo. de 1.500 metros já é fundista. Olha que legal. É o termo que nós usamos para quem compete na pista e faz as competições assim mais longas na pista, né? Ah, certo. Nossa, então, que legal, hein? É assim que funciona. E legal. Maratona é no maratona, né? É? Porque faz maratona 42K, então já é maratona. Nossa. Quanto tempo faz? Em 42K, quantas horas faz? Então, eu fiz uma maratona, que foi em Buenos Aires, em 2019. E essa maratona eu fiz em 3 horas e 26. Nossa! Assim, normalmente, para a primeira maratona é um tempo muito bom. Uhum. Tanto é que ficou faltando poucos minutos, assim, eu baixar para conseguir um índice para ir para Tóquio. Certo. Então, faltou bem pouco para mim conseguir o índice. Na verdade, o índice internacional eu já tinha. Certo, né? certo. Que é o comitê internacional, coloca o índice que você precisa para fazer a maratona, eu já tinha. Certo. Só que o comitê brasileiro, ele coloca o próprio índice dele em cima do outro índice internacional. Ah, não acredito. Sim. Então, o índice internacional estava mais ou menos para, acho que se eu não me engano, 3 horas e 30. Certo. E o brasileiro estava 3 horas e 11. Tá. Então, eu fiz 3 horas e 26. Nossa. Então, aí 15 minutinhos. Faltou um pouco. Nossa, menina. Faltou um pouco. Olívia, e assim, um pouquinho da sua história. Onde você nasceu? Eu sou aqui de São Paulo, certo. mesmo. Desde pequena, com 7 anos de idade, quando eu comecei a ir para a escola, já foi detectado que eu tinha uma dificuldade de ver o que estava na lousa, de acompanhar e tudo mais. Certo. E naquela época tinha o governo, ele ia nas escolas e fazia testes visuais com as crianças. Ah. Então, foi quando eu fiz o teste visual, eles viram que meu grau do óculos já era muito alto. Certo. Então, nisso, meus pais ficaram assim, não, mas esse óculos é muito forte, acho que tem alguma coisa errada, vamos levar ela no oftalmo particular para ver. Certo. E quando chegou lá no oftalmo particular, a gente descobriu que nem aquele grau ainda estava correto, o meu grau era um pouco mais alto. Certo. E que eu teria que usar lente de contato. Tá. E daí, desde os 7 anos, eu comecei a usar lente de contato. Só que nós não víamos assim como uma deficiência. Para mim, eu só não enxergava bem. Certo. Então, foi aumentando assim o grau, né? O grau da lente de contato e tudo mais. E conforme foi aumentando, eu sempre tinha que estar trocando a lente, porque estava ficando fraco e tudo mais. Mas isso eu vivi assim, como qualquer outra pessoa, vamos supor. Certo. Eu fui para a escola, eu trabalhei, fui para a faculdade. Você foi tocando e... Como só não chegasse bem. Eu só certo. fui descobrir que era uma deficiência quando um médico, quando eu tinha 30 anos... Meu Deus! Dos 7 aos 30 você não viveu... sabia, achava que eu só não enxergava bem. Nossa, menina! Então aí o médico falou assim... Mas você entra na cota de pessoas com deficiência, porque o Só Visão já entra nesse... É pelo grau. Sim. Tem. Certo. Pela acuidade visual, na verdade. Certo. Então aí que eu descobri que eu realmente, assim, era uma deficiência, era uma baixa visão. Certo. Mas eu sempre gostei de praticar esporte, sempre gostei de me movimentar, e a corrida entrou na minha vida porque... Eu queria fazer algum exercício físico na época, certo. Só que eu não tinha condições, vamos supor, de pagar uma academia.
Entendi. Então eu levantava cedo, saía no bairro e saía para correr no bairro. Nossa! E também me ajudava muito, assim, porque eu tenho ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa. Certo. E tudo quanto era, vamos supor, discutir com o marido. Certo. Eu saía para Vou correr. Nossa, eu tô preocupada com alguma coisa. Vou sair para correr. Então, certo. na verdade, foi um escape que eu achei Entendi. assim na corrida para mim acabar um pouco a ansiedade e tipo extravasar o que eu tava sentindo também. Certo. E isso daí foi você descobriu a corrida mesmo com quantos anos? Eu já tinha, deixa eu pensar, uns 25 mais ou menos. Certo. Aí você começou a correr amador, só por hobby mesmo. Então, daí eu comecei a correr e nem sabia que existia corrida de rua. Certo. E aí, na época, o meu marido pegou e falou assim, nossa, eu tenho uns amigos que faz uma corrida que eles ganham medalha, ganham camiseta. Eu falei assim, nossa, que legal. Que louco. Como é que faz? Aí eu fui procurar saber. Certo. Então, assim, a minha primeira corrida foi há praticamente 10 anos atrás, que foi a corrida do câncer de mama, foi a primeira que eu fiz. Certo. E eu falei assim, daí pronto, não né? Parou mais. Fiz a primeira vez, só que aí eu competia no geral, não competia na minha classe, que é PCD. Certo. Né? E como eu competia no geral, eu tinha minha dificuldade para correr, porque eu só via a lombada quando já estava próximo. Nossa. Se tivesse algum buraco, eu acabava tropeçando. E mesmo assim eu conseguia me colocar entre as primeiras no pódio. Certo. E quando veio a Paralimpíadas pro Rio, eu peguei e me deu um estralo. Falei assim, nossa, será que eu posso ser uma atleta paralímpica, né? Porque eu tenho deficiência visual. Nossa, aí, tudo sozinha, menina. Você foi tendo insights e... Foi. Aí eu falei assim, comecei a pesquisar, né, no celular, tipo, atleta paralímpico brasileiro. Aí apareceu o Comitê Paralímpico. Certo. Aí eu entrei em contato com o Comitê Paralímpico, mandei e-mail e falei assim, como é que eu faço, né? Tem algum treinador, tem algum clube, alguma coisa que eu tenho que fazer? E o comitê me indicou um treinador em São Bernardo, que é o professor Edelso Moreira. E eu entrei em contato com ele e falei assim, é que eu faço corrida de rua, eu gosto muito, só que eu tenho baixa visão. E mandei meu laudo para ele ver que eu tinha realmente. Eu falei assim, não, beleza, vamos fazer um teste. Certo. E eu fui, fiz o teste e falei assim, não, dá pra gente começar a te treinar e tudo mais. Então, assim, foi uma coisa muito... Foi realmente insights. Só que nesse tempo eu trabalhava ainda. Certo. Eu trabalhava e o que eu fazia? Como não tinha um tempo, assim, pra treinar... Eu, no meu horário de almoço, eu ia pra academia pra fazer fortalecimento. Certo. E na hora que eu ia embora, algumas vezes na semana, eu saía do meu trabalho e ia pra minha casa correndo pra fazer a rodagem, que dava 10 quilômetros. Certo. E depois que eu comecei a treinar com o professor Edelso, o que eu fazia? Um dia antes do treino, eu chegava mais cedo no serviço, para sair mais cedo, e no outro dia eu chegava mais cedo para compensar as horas que eu já tinha feito. Meu Deus! Então era bem puxado, bem corrido, assim, porque eu chegava em casa super tarde e no outro dia eu tinha que estar super cedo no trabalho. E... Tudo isso para treinar direitinho, não perder o treino ali assim. Para conseguir treinar e conseguir evoluir. E fora que eu praticamente não almoçava, né? Eu almoçava na mesa do trabalho porque eu almoçava correndo, ia pra academia, fazia os treinos e voltava e começava a trabalhar. Então Nossa, o que você fazia? Você trabalhava em quê? Eu, na verdade, ainda sou bancária, né? Certo. Então eu trabalhava na área administrativa e a minha sorte é que no polo administrativo tinha uma academia. Então eu almoçava correndo, ia pra academia fazer meu treino, voltava, daí... Às vezes eu saía, eu ia pra casa correndo, então era bem cansativo. Puxado, assim. Super puxado, hein? Bem puxado. Nossa, menina. E aí como é que foi, assim, as provas? Você foi entrando nas provas, o professor Sim. Foi te guiando? Porque, assim, no atletismo paralímpico, você, pra fazer
competir como atleta paralímpico em provas oficiais, você tem que passar, provar uns exames. Uhum. Uma vez por ano eles fazem a classificação. Certo. Tem a classificação nacional e a classificação internacional. E na classificação nacional, vem, por exemplo, médicos de outros estados aqui para São Paulo para fazer os testes nos atletas de São Paulo. Certo. E para falar assim, não, realmente você é uma atleta, a sua classe é tal, porque tem essa... Tem várias classes? Sim. Por exemplo, no deficiente visual são 3 classes. Certo. Tem a T11, que é o cego total. Certo. Aquele que corre com guia e com venda nos olhos. Certo. Tem a classe T12, que no caso é a minha, que é o baixa visão, que eu tenho a opção de correr com guia ou não. Certo. E tem a T13, que é baixa visão e ele não precisa de guia. Certo. Então tem essa definição por quê? Para cada um competir na sua classe. Certo, para não ter diferença ali. Sim, porque não é justo, por exemplo, uma pessoa que é T11 e não enxerga nada, correr com T13 que não precisa de guia e, obviamente, às vezes pode ter alguma vantagem, né? Perfeito, é bem justo assim, né? Bem tudo certinho. E quando foi no primeiro ano que eu fui competir, nas primeiras competições eu já consegui ficar em primeiro lugar, né? Nossa, que legal. Então, aí eu fui fazer a classificação nacional, o primeiro ano eu não consegui. Por causa que faltou documento, faltou exames, então eu não consegui. E no ano seguinte eu fiz a classificação nacional, deu tudo certo. Aí eu comecei a competir nos oficiais, nas competições oficiais, que é da Caixa, os brasileiros, regionais. Certo. E comecei a competir e depois, no mesmo ano, eu fiz a minha primeira competição na pista internacional, que a gente fala que é o Open, que vem competidores, atletas de outros países competir para pegar um índice internacional. Certo. E eu consegui e já me classifiquei como atleta paralímpica internacional. E nessa prova eu fiquei em terceiro lugar. Uau, terceiro lugar? Nossa, com as mexicanas e umas... Vem gente do mundo todo? Sim, no Open sim. Nossa, parabéns, hein, menina? Foi bem legal, gostei. Nossa, que foi uma fantástico. experiência muito boa. Olivia, e me fala assim, como é que funciona, você corre por um clube, como é que é o apoio, né, ao atleta aqui no Brasil, como é que funciona isso? Na verdade, para você competir, você precisa ser membro, ser atleta de um clube ou uma associação. Uhum. Então, geralmente você faz parte de uma associação ou um clube para competir, representando aquela associação. Certo. Só que a maioria você não recebe nenhum valor assim da associação. Você recebe a Bolsa Atleta se você fica entre os 3 primeiros atletas do ranking brasileiro. Então é bem difícil, porque são tantos atletas, né? Sim. E somente os 3... Só 3 que tem um apoio da mesmo categoria assim. Ali que só vai receber um apoio, que nem é um apoio, eu sei que você fala que dá para sobreviver. Na verdade, realmente é um apoio, que é só para você comprar sua alimentação, ou vai comprar um tênis, ou algo assim. Porque não tem como a pessoa sobreviver com menos de um salário, né? Porque o atleta precisa de suplementação, tudo, né? Todo o cuidado que um atleta de ponta precisa, né? Sim. E aí esse apoio seria só para sobreviver. Assim. Só para sobreviver, porque não dá pra, tipo, ele manter uma família ou se manter, porque muitas vezes vem atletas de outros estados para cá, para São Paulo, para poder competir e para morar aqui. E com Bolsa Atleta ele não vai conseguir, por exemplo, pagar um aluguel, comprar comida, sobreviver. Então, eu lembro quando a gente se conheceu, né, no Instagram, né? Tinha assim, curtindo o post e tal, e pra galera saber, assim, é legal, né? Que o Instagram, ele une muitas pessoas, assim, né? Eu acho que essa conexão eu gosto demais, assim, né? E eu pensando assim, me bateu um insight também, né? Eu falei assim, putz, será que tem algum apoio, assim, em questão de saúde? Né? Sim. Porque, o atleta, eu trato bastante atleta aqui, né, na marototerapia, mas precisa de nutricionista, precisa de um terapeuta, um fisioterapeuta, enfim, né? Precisa de cuidados especiais, porque vocês têm um desgaste extremo, né, do corpo, né?
Sim. No corpo e a mente, E a né, mente gente? também, Porque aí a gente entra naquela coisa de, igual agora, né, nas Olimpíadas, as Paralimpíadas. O pessoal fala assim, nossa, todos os brasileiros vão lá, chega lá, perde. Tá lá, mas chega lá, não consegue. Mas assim, eles não... Ninguém sabe de tudo que a gente passa. Sim. A gente, às vezes, chega lá sem apoio nenhum. Então, só vai aparecer apoio, lá, né? só vai aparecer apoio pra gente depois que a gente já tá lá. Depois que ganhou alguma coisa, Sim, depois que medalhou. Mas ninguém pensa assim, vou investir, começar a ajudar agora, porque eu sei que mais pra frente vai evoluir. Sim. Então, assim, aqui no Brasil o que falta muito é isso, é investimento nos atletas, um apoio, uma parceria, um patrocínio, para que ele possa chegar lá e tá bem, tanto mentalmente como o corpo. Sim, porque sim. O que a gente tem de lesões é enorme. Então, eu fico preocupado assim com a qualidade do... com o cuidado do atleta mesmo, Sim. né? Com o atleta, assim, né? Que a gente vê outros países, por exemplo, Estados Unidos, China, eles cuidam do atleta como se fosse uma preciosidade. Sim. E é uma preciosidade, né? Porque você melhorando o esporte, você melhora tudo, né? Sim. Num país. Sim. E o Brasil, ele parece que não quer mesmo, né? E sem dizer que o esporte, cuidar, né? nem precisa falar assim que a pessoa vai virar um atleta de alto rendimento, mas só dela estar ali fazendo um esporte, incentivando as pessoas a praticar um esporte, o que vai ter de ganho é muito alto. É fantástico. A saúde da pessoa é outra, a autoestima da pessoa é outra, o psicológico da pessoa muda. Então, assim, o esporte... as pessoas não têm que entender que não é uma coisa fútil. Sim. Algo necessário. Sim. Atividade física em geral. Em geral. Né? Você melhora a saúde do país aqui, você reduz muito gasto com hospitais, Sim. enfim, aí vai longe, né? Vai. E a gente percebe que existe muito interesse por trás disso, né? Parece que Sim. não querem que a população esteja bem, né? Porque vai parar de vender remédios, vai parar de ter plano de saúde, essas coisas, né? Exato. Então as pessoas, elas têm que abrir o olhar e ver... não é somente para você estar bem, assim, o corpo legal fisicamente, mas sim você estar com a sua saúde boa. Perfeito. Né? Porque tanto a saúde mental como a saúde mesmo, assim, porque muda muito. Então, e você é um exemplo disso, né? Que você começou para cuidar de você, assim, do seu psicológico, sim. né? Porque limpa a mente, né? Sim. Correr assim deve ser um negócio... porque você tá correndo ali, você... meio que desliga, e sem dizer que eu correndo, eu tenho muitos insights também. É mesmo? Nos meus treinos, assim, quando eu vou fazer uma rodagem, tipo, porque assim, pra gente que treina, os treinos são, amanhã eu vou fazer treino de tiro. Certo. No outro dia eu vou fazer um treino mais leve. A gente treina muito focado. Certo. Você tá muito focado no que você tá fazendo, como é que você tá pisando, qual é o seu pace, qual é o seu tempo, tudo sua postura, então você tem que... Nossa. É muita coisa que você pensa. Só que quando você vai fazer uma rodagem, algo mais leve, você não tem aquela coisa de ficar pensando o que você está fazendo, que é bem mais leve. Então eu começo a pensar em muitas coisas, em coisas assim que eu tenho para resolver, fico pensando qual a melhor forma de resolver, falando, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, não, acho que eu vou fazer aquilo. Então é legal correr, assim, para você distrair, também colocar, e já foi comprovado que você correndo, você consegue raciocinar, o seu raciocínio fica muito mais, assim, lógico e bem mais, como se diz? Eficaz, efetivo, sim. Sim, você consegue refletir e resolver muitas coisas ali correndo, né? Nossa, porque oxigena, né, o cérebro, oxigena muito, deve ser fantástico, assim, né? Sim, e sem dizer que dependendo onde você corre, nossa, você chega revigorado, né, em casa. Tem muito estímulo, né, porque é o visual, o cheiro, Isso. Tudo, né? Acho que tudo envolve, né? Na corrida tudo envolve, não é só o fato de correr, né? Sim. É o ambiente que você está também, né? Sim. E no mundo da corrida, quando eu não corria no alto rendimento, que eu corria mais só por hobby,
você acaba encontrando pessoas, grupos que são muito legais para você conviver. Putz, Para você legal. ter uma amizade, porque é grupo de pessoas que gostam do que você gosta, Sim, que sim. é o esporte, a corrida, e um vai ajudar o outro. É né? bem unida, assim. É bem unida. Então Olha que legal. vamos treinar? Vamos. Qual dia? Que hora? Que local? Então você tem uma convivência muito boa. Que legal. E com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Certo. Que às vezes é o objetivo que só de correr para estar junto, se divertir, ou correr para melhorar o tempo na corrida, ou correr para viajar. Certo. Tem um objetivo ali, vocês combinam e você conhece muita gente. Então é algo assim, a corrida é um esporte assim, que você não precisa de muito. Certo. Você põe qualquer tênis ali, vai dar uma corridinha, né? Uhum. Não é igual outros esportes que você precisa de um equipamento e tudo mais. E é uma coisa assim que une as pessoas, né? Une os grupinhos ali. E é um grupinho que realmente faz bem, assim. Né? Que bacana. Pra tudo, pra saúde, pra cabeça, pra ter uma convivência. Convívio mesmo, né? Pessoal, eu costumo falar que o pessoal do esporte é muito unido, assim, né? Sim. Ela tendo muita gente do jiu-jitsu, né? Uhum. Aí comecei a fazer jiu-jitsu também e eu vi que é um grupo muito legal, assim, de pessoas que estão pensando no próximo, estão querendo ajudar o amigo a evoluir, né? Então pega, vai, orienta. Então sempre no jiu-jitsu, o mais graduado ele orienta o menos graduado, né? É muito legal isso, né? Ah, é gostoso. Então, pra você ter um grupo assim que pensa do mesmo jeito e gosta das mesmas coisas, né? Nossa, muito show. Apesar que eu sou bem eclética, assim, eu gosto de estar em todos os grupos. Você se dá bem em todo lugar, né? Onde eu vou, assim, eu gosto de conhecer, eu gosto de saber de coisas diferentes, de esportes diferentes, eu sou muito, assim, gosto de ver coisas diferentes sempre, assim. Certo. Então, qualquer grupo qualquer um que me chama, assim, vamos fazer um treino? Vamos, aonde? Vamos. Nossa, vamos pra tal lugar? Vamos. Então, muito assim, eu gosto muito dessa coisa de conhecer pessoas, coisas novas, né? Que legal. Sou bem eclética. Olivia, nas competições, assim, eles montam uma estrutura especial para o atleta paralímpico? Como que funciona? Eu sempre me perguntei isso, assim, sabe? Sim, na competição de pista, a pista em si é a mesma forma. É tudo a mesma coisa. Só muda o quê? Que vai ter atleta com guia, vai ter os cadeirantes, né? Certo. É só isso que muda. Mas na estrutura mesmo, tipo assim, no alojamento, alguma coisa assim, refeitório e tal, é tudo igual? É a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa. No Centro Paralímpico, que é lá no Jabaquara, quem quiser ir visitar vai ver que é o maior centro assim, de esporte aqui do Brasil e da América Latina. No Jabaquara? No Jabaquara, ali na Imigrantes, isso, na Imigrantes. Lá do Jabaquara você pega uma van, quem quiser ir de metrô, pega uma van e vai direto pro Centro Paralímpico. E é aberto? Como é que é? Sim, você pode entrar lá e pedir para conhecer. Ai, que legal! Lá é um lugar, assim, excepcional, porque tem todos os esportes, né? Desde natação, futebol, o goalball, que a gente viu agora nas Paralimpíadas, o atletismo, tem todos os esportes lá que a pessoa... E tem o basquete de cadeira de rodas. Nossa, então, tem tudo, é um centro esportivo lá? Como é que é? Isso, é um centro técnico. Que é igual o Centro Técnico Olímpico, só que lá é Paralímpico. Aí vai todo mundo treinar lá, assim? Não é todo mundo. Por exemplo, porque lá quem treina geralmente lá é o pessoal da seleção. Certo. Né? E os clubes, por exemplo, eu sou do clube tal e quero treinar lá. Então o meu treinador tem que entrar em contato, marcar o treino e nós vamos com o treinador. Não pode chegar lá do nada e treinar. Vou treinar. Entendi. Então tem que ser pessoas que são federadas, assim, do Paralímpico. Geralmente o Olímpico treina muito lá também, o pessoal do Olímpico. Ah, certo. E só que tem competições, aí quando tem competições qualquer pessoa pode ir lá e ver a gente competindo. Dá pra assistir? Pode assistir aí? Pode, é bem gratuito, legal. gratuito. É gratuito, a entrada é gratuita. Legal. É bem legal, bem gostoso lá. Então depois tem site, né? Lógico, né? Sim, tem o CPB,
Certo. que é Comitê Paralímpico Brasileiro. Tá. Aí é só entrar, tem o Instagram e tem o site também para ver Eu vou deixar na descrição do link aí, viu, galera? Vou e lá tem link. cursos. Muito legal. Tem cursos também que o CPB oferece, assim, para a comunidade, para todo mundo que quiser fazer cursos. Olha, que show! É bem legal. Nossa, não sabia. Você vê como que a gente é restrita ainda de informações, as informações, né? Não são divulgadas. E, Olivia, e assim, na sua carreira, você já sofreu preconceito? Eu já sofri preconceito, acho que não assim do meio que eu estou inserida, o meio paralímpico, mas das pessoas que estão fora. Como é que é? Que, por exemplo, a minha deficiência, ela não é visível. Certo. Quem me olha não sabe qual deficiência eu tenho. Sim. Então, muitas vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas ela nem parece deficiente. Como se um deficiente tivesse cara, né? Pois é, né? E não, tem muitos deficientes que a deficiência não é visível. Então, muitas pessoas falam que eu não tenho deficiência, que eu enxergo e que, como que ela consegue fazer as coisas? Só que quem tem, por exemplo, deficiência visual, a gente vai se adaptando. Sim. Né? A gente consegue sair e fazer a mesma coisa que todo mundo, com um pouco de dificuldade, mas a gente faz. Mesmo porque você dos 7 aos 30 você foi... A gente vai se adaptando. Nossa, menina, que adaptação, hein? E a minha única dificuldade que eu tenho, assim, é à noite, porque minha visão cai praticamente para zero. Certo. Então, à noite eu fico muito receosa de sair sozinha, assim. Certo. Então, eu sempre tenho alguém comigo, eu sempre saio com alguém. E outra coisa, assim, que acha que pessoa com deficiência não pode fazer as mesmas coisas que uma pessoa que não tem. Não pode namorar, não pode ir para vamos supor, um barzinho, uma balada, não pode curtir porque a pessoa é deficiente. Qual que é a lógica disso? Não faz sentido, é a mesma coisa, gente. Então, assim, o pessoal tem que ter uma inclusão para que eles possam ver que nós fazemos, sentimos, gostamos das mesmas coisas, né? E o legal de ir nessas competições é que você vê todas as pessoas, assim, de todos os graus de deficiência que tem e vê também a força de vontade das pessoas, né? Porque nossa, deve ser fantástico. Tem pessoas que têm o paralisia que o corpo dela, a reação do corpo dela, vamos supor, correndo, ele não consegue controlar os músculos. Certo. E a pessoa não desiste, ela vai até o final. Já aconteceu de eu ver meus amigos cair durante a competição, eles caem, levantam e terminam a prova. Termina a corrida. Termina a prova. Certo. Então é muito legal essas competições, porque você vai ver como é que funciona e ver que nós somos capazes. Sim. Né? Porque não é um cadeirante ou uma pessoa que tenha esse problema de paralisia que ela vai deixar de fazer as coisas e deixar de viver igual as outras pessoas. Acho que vocês acabam criando uma força a mais, né? Até, né? Uma resiliência a mais, assim, sim, né? E uma adaptação, poder de adaptação, sim, né? Sim, e não é uma coisa que é consciente. A gente tem a consciência assim, não, que eu vou ser forte, vou mostrar que eu sou forte. Não, a gente só quer fazer o nosso melhor como qualquer outra pessoa. Perfeito. Como se a gente... Porque se você for para analisar, todo mundo tem uma deficiência. Né? Sim. Uma deficiência do um é porque tem medo de alguma coisa, a deficiência do outro é porque é fofoqueiro, a deficiência do outro é que gosta de tomar conta da vida dos outros. Isso acho que é pior do que tudo, né? A deficiência do outro é porque tem preguiça. Então, sim, assim, cada um tem aquele ponto, assim, difícil da vida dele. O nosso a gente tem, só que a gente já aprendeu a conviver com aquilo e ultrapassa aquela deficiência para fazer as coisas como qualquer outra pessoa. Nossa, que fantástico, Lívia. É uma lição de vida, viu? Ter você aqui, viu? Porque faz a gente refletir bastante, né? Sim. O nosso dia a dia, como que a gente tem conversado com outras pessoas, tem lidado com as situações do dia a dia, assim, né? Sim. Hoje eu percebo que tá todo mundo muito intolerante, né? Sim. Você sai na rua, assim, no trânsito, por exemplo, a galera se transforma no trânsito, assim, né?
E aí acho que falta um pouco isso, né? Olhar para dentro de si mesmo, né? Sim, e olhar para o deficiente não como um coitado. Perfeito. Porque muitas pessoas, por exemplo, vê a pessoa, o cadeirante lá, vamos supor, para atravessar a rua, quer que eu te ajude? Não sei. Pode oferecer ajuda, gente. Pode oferecer ajuda. Mas você chega perguntando, posso te ajudar? Você precisa de uma ajuda? Não vai chegando já fazendo, entendeu? Porque a pessoa às vezes não quer. Sempre perguntar mesmo, Sempre né? perguntar antes, você precisa de alguma ajuda? Quer que eu te auxilie? Alguma coisa? A gente não vai se sentir mal. O problema é quando a pessoa já trata a gente como um coitado. Entendi. Já chega fazendo. Isso. É legal você perguntar antes, porque nem todo mundo precisa, né? Sim, sim. Então é isso que a gente tem que ver a pessoa com deficiência não como um coitado e a pessoa que tem uma deficiência também não se vê como um coitado. Né? Porque eu conheço alguns que têm essa visão de coitadinho de mim, que eu preciso de ajuda de todo mundo, sendo que ele é capaz de fazer. Então, a pessoa com deficiência tem que ver isso também, que ela é capaz. Então tem uns que acabam... Sim, sempre tem, né? Certo. Às vezes até por causa da criação também, né? Acaba já enraizado nele que ele não é capaz. Porque muitos pais acabam criando de uma forma super protetora, né? Com a pessoa que tem uma deficiência. Colocando o próprio pai, a mãe, coloca a pessoa ali numa redoma. Certo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode brincar com as outras crianças, não pode ir pra escola, não pode sair, não pode... Limita, querendo proteger, mas acaba limitando, né? Sim, acaba limitando. De uma certa forma, eu acredito que eu tive até sorte dos meus pais me verem que eu tinha só uma visão ruim. Certo, só precisava de óculos. Sim, então eles não me viam assim, uma pessoa que fosse precisar de cuidado extremo. Certo. Né? Então eu sempre saí, comecei a trabalhar com 14 anos, né? Então eu sempre fui fazer minhas coisas. Começou cedo. E eu sempre gostei muito de ser independente, nunca gostei de depender de ninguém. Certo. Então com 13 anos eu já queria trabalhar, já queria ter meu dinheiro, não queria comprar minhas coisas. Então meus pais sempre me viram assim, uma pessoa capaz de fazer o que eu quisesse. Tanto é que eu sempre fui assim, eu coloquei uma coisa na cabeça, eu vou lá, corro, faço, até conseguir o que eu tô querendo. Certo. Até eu chegar no ponto que eu planejei, né? Então é bom, assim. E planejamento agora, futuro aí, o que você tem em mente? Então, o ano que vem é o ano mundial de atletismo, né? Certo. Paralímpico. Então a gente está focando no Mundial, que ainda não sei a data, quando vai ser, mas que a gente já começou a treinar. Certo. Né? Como meu foco é mais a maratona, então a gente está fazendo um treino que a gente chama treino de base, né? Para deixar o corpo bem fortalecido para aguentar o restante do período de treinos específicos, né? Para maratona. E para as competições de pista também, que em dezembro começa. Em dezembro agora vai ter tudo essas... Sim, na verdade, cada região tem a sua data, né? Certo. Como eu sou atleta de uma equipe de Recife, então eu vou fazer o regional em Recife, que vai ser em dezembro. Certo. Só que em São Paulo começa em novembro a competição. Entendi. Aí que é o regional de cada região, que é Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Certo. Mas aí você só corre lá e aqui. Sim. Você vai fazer duas provas. Na verdade, o que acontece? Você corre o regional da sua região, né? O regional, e ali você se classifica para a final do brasileiro. Tá. Junta todas as regiões, os melhores atletas ali que tiveram os melhores resultados. Aí vai fazer o campeonato brasileiro, que é o mais importante, assim, para nós no atletismo. Que fantástico. E aí do brasileiro que sai o índice pro Mundial? Ou não? Não, na verdade, assim, tem várias provas que você consegue, que se ela for, por exemplo, assim, tem como se fosse um instituto, que é o IPC. Certo. O IPC é onde ele marca, tem as marcas da gente, né? Certo. Que é validada
internacionalmente ou não. Certo. Então tem provas que o IPC fala, essa prova vai valer. Então você pode fazer o tempo aqui, entendi. que o tempo seu vai valer para a prova internacional e para o índice. Certo. Então são provas específicas, assim. Não são todas. Certo. Você já fica sabendo antes? Sim, a gente já sabe. Ah, O brasileiro show, geralmente já conta. Ah, ótimo, O ótimo. brasileiro já conta, e às vezes o regional também. Às vezes, se você tiver feito um tempo muito bom ali, o IPC vai e valida o seu tempo ali também. Certo. E 2024 É em Paris. em Paris. Aham. Você vai É, competir? a gente, a intenção nossa é focar em Paris, né? Certo, certo. Só que a gente, para chegar lá, tem todo vários degraus que a gente vai ter que, né? Aham. A gente vai ter que ir subindo. Construir, né? E como eu sou muito nova na maratona, né? Minha primeira maratona eu fiz em 2019 e depois eu não fiz mais nenhuma. Ah, certo. Por causa da pandemia eu não consegui, justamente Você pegou por um causa. período terrível, né? Que foi por causa da pandemia que eu não consegui o índice, porque já estava agendada provas para me fazer de maratona, Aham. para pegar o índice e cancelou tudo, né? Então a gente não conseguiu pegar o índice. Entendi. E agora o período é menor, né? Sim, Agora são 3 anos, né? 3 anos. 3 anos. 3 anos. E aí, e vai apertar essas provas assim? Eu acredito que não, vai continuar a mesma coisa, assim. A programação vai ser a mesma. Ah, dá porque tempo. Dá tempo, porque o ano que vem tem o Mundial, então o pessoal já no Mundial já começa a pegar índice, já definir, às vezes até vaga para Paris, né? Ah, entendi. Ah, então dá tempo. Dá tempo. Ô, menina. Espero que sim. Vamos lá, vamos em frente, né? Vamos lá, estamos aqui na torcida. A gente fala 4 anos, 3 anos, parece que, nossa, tem tudo isso, mas passa Putz, muito é muito rápido, né? Você tá na pegada ali, se preparando muito ali. rápido. Né? Então Nossa. a gente já começa a focar e já começa a treinar como se fosse para pegar em si mesmo já. Certo, certo. Né? Porque passa muito rápido. É acumulativo isso, não? O índice? É. Não, na verdade, É que você isso- só vai... por exemplo, eu fiz a maratona em Buenos Aires, em 2019. Foi a minha primeira maratona. Certo. Então, o meu foco do meu treinador era... Vamos colocar... Porque deixa eu explicar, né? É. Eu sempre fui Só um atleta... pouquinho no fio aqui, assim, ó, Lívia, por favor. Assim? Aí, boa. Eu sempre fui Pode só- atleta fundista, Certo. meio fundo, de pista. Que eu fazia 1.500 metros, 800 metros. Certo. E nós analisando, como eu já era atleta de rua, corrida de rua, fazia meia maratona e tudo, Aham. o meu treinador falou assim, nossa, como você já tem experiência em corrida de rua mais longa, nós poderíamos tentar a maratona. Acho que seria uma coisa Uau. boa para você. Só que eu nunca imaginei que eu faria maratona por causa justamente da minha ansiedade. Certo. Aí eu falava, gente, acho que quando eu chegar nos 30 quilômetros, a ansiedade vai estar tão alta para terminar que eu vou ter um troço lá, né? Nossa. Então, nós terminamos as competições de pista, né? Que é o regional brasileiro, em junho. Foi em junho. E a prova seria em setembro. Certo. Então, eu tive junho, julho, agosto, setembro. Praticamente 2 meses e meio para treinar para maratona. Certo. Então, o intuito nosso era somente eu fazer a maratona para conseguir um índice, porque como eu tenho classificação internacional, eu ia ficar lá na classificação internacional, Certo. né? E eu fui meu treinador sempre falava, se você fazer em 4 horas, tá ótimo. Você foi sem pretensão, assim, de... Tá ótimo, eu fui sem pretensão. Então, eu comecei a treinar e eu já tinha determinado na minha cabeça que eu queria fazer no mínimo 3 horas e 30. Só que eu não contei pro treinador, né? Mas esse era o meu objetivo. Então, quando eu fui pra maratona, eu fui sem pretensão, sem pressão em cima de mim, sem Certo. aquela coisa toda. Apesar de ter dado tudo que você possa imaginar de errado nos dias antes. É mesmo? Ah, conta aí, meu. O que aconteceu? Porque o meu amigo, eu consegui um amigo guia, né, Certo. para me guiar na prova.
E a maratona seria no domingo. Então ele viajou na sexta, eu não pude viajar na sexta, viajei no sábado para correr no domingo. Meu Deus, em cima da hora. Só que o que acontece, chegamos lá para pegar o voo, nós chegamos em cima da hora, eu perdi o voo. Putz. Aí eu fiquei assim, eu sou muito desesperada, só que nesse dia parece que... Você tava calma. Eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? O meu guia já tá lá, todo mundo tá me esperando pra fazer a prova. Nossa, que situação. E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí conversamos com o pessoal, aí o pessoal falou assim, ó, tem um voo meio-dia, que o voo nosso era 7. Certo. E vocês precisam ficar aqui, que se tiver alguém, por exemplo, não chegou, a gente encaixa vocês. Certo. E nós ficamos lá. E eu cheguei em Buenos Aires, já era mais de 10 horas da noite. Tá. Até chegar em Buenos Aires, achar porque era longe do aeroporto, onde a gente ia Você ficou esperando esse tempo todo no aeroporto? Fiquei no aeroporto, porque o medo de perder o voo de novo era grande. Então, meu, lá fica aqui mesmo. Falei, não, vou ficar aqui, não vou sair. Então, nós chegamos lá à noite, o aeroporto da onde ia ser a corrida era um pouco longe, então fui procurar alguma coisa para comer. Nossa. Né? E com aquela coisa que eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, fui dormir, já era mais de meia-noite, tava com enxaqueca, tava toda cansada, toda tensa. Imagina. E levantei às 5 da manhã e eu sentei e falei assim, conversei com Deus, falei assim, Deus, se o Senhor me trouxe até aqui, então assim, eu vou pôr nas suas mãos. Olha só. O Senhor que vai me levar, porque se depender de mim eu não consigo fazer, porque... Perdi sono, teve todo o estresse, então vou colocar nas mãos de Deus. Então, quando eu cheguei para correr, eu já tava com esse pensamento, vou fazer o meu melhor, mas que Deus que me leve, assim, para conseguir pelo menos terminar a prova, que esse era meu intuito, pelo menos terminar a prova. E o meu guia, ele, uma pessoa muito legal, o nome dele é Paulo, e saímos. E quando a gente começou a correr, e tava um clima muito gostoso lá para correr, porque tava meio friozinho e depois foi esquentando aos poucos, né? E quando eu saí, quando chegou no 10º quilômetro, eu já tava, por exemplo, eu fiz os 10 quilômetros num tempo muito bom. E o meu guia falou, você tá bem? Você não acha que tá muito forte? Você tá sentindo algum cansaço? Eu falei assim, eu não tô sentindo cansaço. Então vamos manter o ritmo e ver o que dá. Chegou nos 21 quilômetros... Eu já tava bem assim, o pessoal da seleção tava lá, né? E eles acompanharam a gente e eu passava, dava tchau pro pessoal, comemorava. Inteirona. Aí o pessoal falou assim, nossa, mas não já tá na metade da prova e tá tão bem ainda, 21 quilômetros já tava... E eu bem, como era um evento grande, então tinha banda tocando, tinha um monte de coisa assim, e eu curti todo o percurso. Nossa! E conforme eu fui chegando, por exemplo, nos 30 quilômetros, 32, aí nos 32 ele falou assim, você tá se sentindo bem? Eu falei assim, tô muito bem. Ele falou assim, então a gente vai puxar um pouco a prova. Eu falei assim, beleza, vamos. Show. E puxamos um pouco. E conforme foi passando, é muito, muito interessante a maratona, porque é uma prova que você tem que ter muita estratégia, a maratona, para você conseguir terminar. Porque se você começa muito forte, às vezes você não vai conseguir terminar. Acaba o gás lá, já era. E foi o que aconteceu, assim, quando chegou nos 36 quilômetros, eu comecei a ver muita gente, por exemplo, no chão, passando mal, parando. Você começa a ver muita gente, assim, que você viu passando bem e no chão. Putz. Sem conseguir se mexer. Psicológico. Daí eu falei, meu Deus do céu, falta pouco, me segura, que eu quero chegar até o final. E eu não tava vendo o tempo e nada disso, né? Não tava acompanhando, só o meu guia. E quando foi no último quilômetro, eu sei que assim, parece que eu tomei assim alguma coisa e saí muito forte no último quilômetro. Eu cheguei tão forte no último quilômetro que meu guia chegou no final e falou assim, meu Deus do céu, não tô aguentando, precisou sentar. Nossa, e eu tava numa adrenalina tão grande que eu continuei em pé, continuei comemorando, continuei. Quando eu vi, eu fiz em 3 horas 26, sendo que o plano era fazer até 4 horas.
Então, assim, foi uma prova, assim, que eu senti realmente, assim, a presença de Deus me ajudando e vi também, assim, que se você foca, se você quer, você consegue. E a maratona era uma coisa que eu me imaginava chegando e tendo que sentar numa cadeira de rodas porque eu não ia conseguir levantar, porque 42 quilômetros é muita coisa. É muita coisa mesmo, menina. E foi a primeira maratona que eu fiz, então assim, por isso que meu foco era fazer outra pra gente melhorar o tempo, né? Certo. E maratona são treinos assim, gente, vocês não têm noção. Como é que é? Conta dos seus treinos, como é que funciona a preparação, assim? O treino, por exemplo, rodagem semanal, uma semana você roda, vamos supor, 150 quilômetros. Nossa! Isso dividido em 6 dias. Então, assim, por exemplo, tem os treinos de tiro. Para quem faz maratona, os treinos de tiro é de 1.000 metros, 2.000 metros. Nossa! Tiro de 1.000 metros, caramba! Sim. Então, assim, são treinos que geralmente é 2 períodos. A gente faz 2 períodos ou 3 períodos, até 3 períodos. Quando tem fortalecimento, a gente acaba fazendo 3 períodos. 3 treinos por dia? Sim. A gente faz de manhã, aí descansa um pouco, faz o fortalecimento e à tarde você ainda tem uma rodagenzinha para fazer. Vamos supor de 30, 40 minutos. Nossa, meu. Então você fica assim no seu limite, o seu corpo vai até o limite mesmo, né? Putz. E sem dizer que tem todo esse treino na semana e chega final de semana você vai fazer o longão de 30, 32 quilômetros. Você leva o seu corpo no máximo lá, né? Sim. E durante a prova, assim, eu gosto de sempre perguntar isso para os atletas assim que eu atendo. Você pensa em desistir no meio da prova? Ah, sim. Bate essa... Às vezes eu faço, gente, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Muitas vezes bate aquela, gente, por que eu tô fazendo isso, sabe? E daí você se pergunta por que você tá fazendo isso, aí já vem a resposta, né, na sua cabeça. Eu tô fazendo isso porque eu quero dar meu melhor, porque eu quero uma vida melhor para minha família, para os meus filhos, eu quero que meus filhos me vejam como uma vencedora. Certo. Porque eu nunca, assim, por mim, parei na prova. Certo. Eu já parei na prova porque eu passei mal e desmaiei. Já Nossa, 2 vezes. Você foi no máximo mesmo. Sim, mas eu nunca parei e falei assim, não, vou parar porque eu não vou aguentar. Certo. Não, todas as vezes que eu parei foi porque realmente eu tive hipotermia, desmaiei e tive que ir de ambulância Nossa, então você foi no extremo mesmo, Sim. né? Sim. Então, assim, a gente para pensar na prova, assim, e fala, eu tô fazendo isso porque eu quero uma coisa, assim, ser reconhecida no esporte, ser reconhecido pela família e me sentir bem sabendo que eu posso fazer, né? Dar o meu melhor e sempre estar buscando o melhor. Certo. Mas é difícil. E para quem compete, por exemplo, tem provas de rua que eu vou, vamos supor, correr com os amigos. Mas para quem compete, a gente não consegue correr por correr. Então você sempre quer correr e fazer um tempo bom, né? Então, por exemplo, se eu vou correr, fazer essas corridas de rua com meus amigos, eu nem me inscrevo. Eu só vou do lado deles, porque se eu me inscrever, parece que eu tenho aquele peso de fazer uma prova boa, lá, sabe? Entendi. Então, quem compete é muito competitivo. Tá certo. E tem que ter esse espírito mesmo, né, de competição, porque senão os atletas que eu converso, assim, a resposta é sempre a mesma. Pô, Rones, direto eu tenho esse pensamento de desistir. Sim. Né? Direto eu penso assim. Então, assim, agora, as pessoas que não praticam esporte assim, com frequência competitiva, em nível de competição assim, elas sempre me perguntam assim, nossa, mas por exemplo, academia, nossa, é muito difícil pra mim ter que ir na academia, fazer e tal, assim, direto eu penso em desistir e tal. Só que o que eu gosto de explicar para as pessoas assim, que o pensamento da desistência é normal, porque você tá levando o seu cérebro no extremo lá, né? Sim. Imagina o tanto de informações que ele recebe ali na hora do esporte, né? Sim. Então, desgasta mesmo. E o cérebro, ele foi projetado para poupar energia do nosso corpo. Sim. Então, essa briga interna é natural, né?
Então, por exemplo, pessoas que querem emagrecer, pessoas que precisa fazer exercício porque tá com uma dor na coluna, por exemplo, Sim. né? Uhum. E direto elas têm esse pensamento da desistência e não sabe que é normal, entende? Não, até a gente também pensa assim. Só que eu acho que isso também é muito intrínseco da pessoa. Porque eu sempre, mesmo quando eu não competia, que era só hobby, eu sempre falava assim, não, eu vou fazer o meu melhor hoje. Hoje eu vou melhorar 1 minuto. Eu Olha sempre só. tive isso, sempre, em todos os esportes. Comecei a malhar na academia, eu falava assim, não, vou fazer certinho porque eu quero tal objetivo, tal dia, tal data, eu quero estar assim. Sempre tem um propósito no que você faz. Eu funciono muito assim, com foco e propósito. Igual na pandemia, foi muito difícil, porque a gente não tinha uma prova foco. Certo. Aí você começa a treinar sem saber para que você está treinando. Ah, entendi. Então você treina, você desanima, porque Certo. você não tem uma prova ali, uma data falando assim, ó, você vai competir em tal data. Entendi. Porque você perde o foco. Tô treinando por treinar. Certo. E pra gente que é atleta de alto rendimento, treinar por treinar não é a mesma coisa quando você treina por hobby. É você, porque o que acontece? Você treinar por treinar, você tem toda uma periodização, né? Certo. Você tem todo um período de treino. E o que aconteceu em 2020? Eu tinha uma competição em abril. Certo. Então, a maratona, a gente faz uma preparação de 3 a 4 meses. Então, começa, vamos supor, leve e vai aumentando, é progressivo. Certo. Então, quando chega, vamos supor, no segundo mês, você já está treinando bem forte. Tá. Muito forte no ritmo já de maratona. E quando vai chegando no último mês, você vai dando um pouco de descanso para você não estar muito estafado. Certo. Então, o que acontecia? A prova era em abril. Quando faltava 2 meses para a prova, falava, não vai ter mais a prova. Aí imagina, tudo que eu treinei até o segundo mês, que é um dos mais fortes, segundo, terceiro mês, eu perdi. Foi pro saco. Foi pro saco. E daqui a pouco, vai ter uma prova na Rússia. Vamos pra Rússia em novembro. Beleza. Certo. Começava a treinar de novo. Chegava lá perto, não vai ter, fechou. Então, assim, pra gente foi muito difícil. Porque você colocava seu corpo nessa coisa, nessa gangorra. Sim. Treino forte, daí, não, para. Vamos voltar tudo. Daí daqui a pouco, treino forte de novo, para, volta. Então, pra gente que treina com o objetivo, é complicado. Quando você sabe que vai ter aquela prova, você sempre vai dar seu melhor nos treinos. Agora, quando você não sabe quando vai ter prova, você não pode ficar fazendo treino forte, porque senão você vai se desgastar. Se desgasta muito. E não é um treino que dá pra você manter, assim, né? Não. Então, assim, pra gente que compete é difícil, não é igual um hobby que você treina, assim, vou treinar, mas como eu não tenho objetivo, vou treinando, né? Uhum. Mas pra gente é complicado, porque pra você... atleta mesmo, de ponta lá... Você se desgasta, o corpo sente, depois o rendimento não é o mesmo. Olivia, e assim, voltando um pouquinho lá na nossa história, assim, você já fez cirurgia? Vista, assim? Então, o meu caso, eu tenho problema na retina. Certo. A retina ainda não tem nenhuma cirurgia que a gente possa fazer para corrigir. Além da retina, eu tenho ceratocone, que é na córnea. Certo. Então, da córnea, até eu poderia fazer uma cirurgia. Só que eu fazendo essa cirurgia não vai mudar muita coisa, porque o problema da retina é maior que o da córnea. Entendi. Então, é um risco, assim, meio... desnecessário para um resultado que não vai ter muita mudança. Entendi. A única coisa que eu faço é um laser na retina, porque minha retina é muito fina, para ela não romper. Né? É um laser que aplica? Isso, é um laser que você faz que ele tipo meio que dá uma espessura mais grossa na sua retina para ela não estourar, porque é um dos que mais tem, o descolamento de retina é o que causa cegueira em muitas pessoas. Certo. Né? Eu tive um primo um tempo atrás, ele é militar e ele acordou do nada e já não estava enxergando bem. Quando ele chegou no hospital, teve descolamento da retina.
Nossa, Do e perdeu nada. a visão mesmo? De um olho ele perdeu, o outro ele conseguiu segurar antes Deu nos dois? Sim. Nossa, do nada. Sim. E eu tenho muitos amigos paralímpicos com cego total que foi descolamento de retina. É mesmo? E por que isso acontece? Tem um Não, motivo não assim? tem. Muitas pessoas falam assim, que dependendo, às vezes fez um esforço muito alto ou teve uma queda. Geralmente acontece muito com queda, bater a cabeça, alguma coisa. Olha só. Tem um descolamento da retina. Então, assim, a retina não tem como recuperar, não tem um transplante nem nada ainda, né? Certo. Até agora não tem. Então, não tem cirurgia para fazer. Certo, olha só. Olivia, e pra gente finalizar aqui, uma mensagem pro pessoal assim que tá pensando em virar atleta, né? Que já tá correndo. Qual a mensagem que você tem assim pro pessoal? A mensagem que eu tenho é não desistir. Eu acho que o legal é sempre você ter um foco, um planejamento, porque com planejamento você vai saber o direcionamento do seu treino, o que você vai fazer, e sem dizer que você tem um ânimo a mais, né? Porque você fala assim, vai ter uma prova, procura lá no calendário, né, de provas, de corrida de rua ou algo assim. Novembro, dia tal, vai ter essa prova, eu vou treinar para essa prova com foco de fazer tal tempo. Então eu acho legal você sempre ter um foco e ter um planejamento e não desistir. E o interessante disso é que você pensando desse jeito na corrida, você acaba levando para sua vida. Que legal. Né? Você acaba na sua própria vida tendo os objetivos e lutando ali pelos objetivos que você acaba colocando e não desistindo, porque a corrida vai te mostrar que mesmo você sentindo dor, que você vai sentir dor, na corrida a gente sente dor, mas só que é uma dor tão assim, que no final do dia você fala, nossa, eu tô todo dolorido, mas valeu a pena. E sem dizer que quando você faz um esporte, independente qual, você tem aquele pico de adrenalina que quando você termina, você se sente muito bem. Né? Missão cumprida, né? Sim, e é algo assim muito legal que quem pratica esporte, vamos supor de manhã, depois pro dia parece que tá tudo maravilhoso, né? O dia rende, né? O dia rende, então pra vida da gente isso é muito importante, ter foco, ter planejamento e não desistir, porque vontade de desistir todo mundo tem. Tem dias que eu tô lá, eu levanto e falo, não vou treinar hoje. Mas só que aí eu começo a pensar, se eu não treinar hoje, o que eu vou perder com isso, né? Eu vou perder, para mim, meu rendimento e sem dizer minha cabeça me cobrando depois, que é o pior. Tem esse peso aí. Minha cabeça fica me cobrando. Então é legal você ter um foco, não desistir e sempre estar procurando o seu melhor. E é o mais importante, né? Colocar ali e você saber que você é capaz, porque a gente é capaz de fazer tantas coisas que nem podemos imaginar. O corpo do ser humano, a mente do ser humano é algo incrível. Então não desistir e vai treinar, vai praticar um esporte que é muito bom. Olha, pegou a dica aí, galera? Olivia, obrigado, viu, por você ter vindo aqui. Foi um prazer te trazer, te receber aqui, né? E a sua história é maravilhosa. Maravilhosa, menina. Parabéns. Espero te ver medalhando lá em Paris. Vamos, né? Vamos. Vai ser um orgulho tremendo, tá? E você sabe que sempre pode contar comigo aqui, né? Preparação, qualquer coisa, só me mandar mensagem lá, que eu tô sempre aqui, tá bom? Ótimo, obrigada. Galera, você gostou desse vídeo aí? Não se esquece de deixar seu like, se inscreve aqui no canal que vai me ajudar bastante, tá bom? Vai. Um beijo pra vocês, valeu, até o próximo Mentalidade Maruta. Tchau, tchau!